Agora ao vivo. Será? Agora tá bom. Erros técnicos. Mais uns erros técnicos. Estamos aprendendo. Agora foi? Agora foi. Irmãos, a paz do Senhor. Desculpe o atraso, a gente estava testando um programa, mas acabou não dando para transmitir para todo mundo. Estava de novo, a gente estava transmitindo uma transmissão particular. Mas vamos iniciar. Convido você a participar conosco, nos ajudar. Agradeço ao irmão Tadeu pela dedicação, nosso pastor que nos deu aqui essa oportunidade. E vamos a mais uma aula da Escola Dominical. Convido você para orar conosco, para iniciarmos essa aula. E vamos aproveitar e orar por todos os irmãos, as pessoas que precisam da providência de Deus, da graça de Deus para passar por essa situação tão difícil. Convido você para orar conosco. Deus, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, nesse dia de iniciarmos mais uma escola dominical. Pedimos pela vida de cada irmão, nossos irmãos de nossa igreja, da Vila de Amil, os irmãos que porventura venham nos acompanhar, que o Senhor possa entrar com providência, entrar com bálsamo no coração, dando graça, para passarmos por essa situação firmes, não desistindo, Deus querido, da jornada, da caminhada contigo, que o Senhor possa dar ânimo, dar força, e que nesse dia venhamos aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, e que essa Palavra possa nos despertar, nos levantar, para conseguirmos prosseguir mais um pouco. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Monta, Deus. Amém. Tira a tua máscara. Tire, põe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Agora foi? Vamos ver se agora Foi. Vamos ver. Deixa eu conferir aqui. A gente estava transmitindo, desde as 11 horas, a gente estava transmitindo a aula. E aí, quando a esposa do Marcelo foi. Tá, agora daí? Ah, agora tá. Aí o Marcelo pediu uma certificação para a esposa. E ela falou que não estava transmitindo. E que a gente estava testando um programa novo. E para melhorar a qualidade, para melhorar o áudio. E a gente fez uns testes ontem. E estava tudo certo ontem. Agora aqui na hora da prática, né, as coisas não deram certo. E eu peço desculpa mais uma vez aos irmãos pelo horário. Né? O objetivo era começar às 11 horas. Começamos às 11 horas, só que estava numa transmissão particular. Não estava sendo para todos. Então eu peço desculpa para os irmãos. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado pela cooperação. Aqui a gente aprende junto. Ninguém é detentor da verdade. A gente está aqui para falar alguns tópicos da lição, para fazer alguns comentários bíblicos, porém nada impede dos irmãos participarem em casa e também estar nos ensinando. Vamos aprender junto, né? Assim é o verdadeiro ensino de Jesus, um aprendendo com os outros. Na lição passada, na primeira lição, nós estudamos e deu dons aos homens, que foi a lição de número 1. A gente começou, foi 9h30, foi até às 11 horas. Hoje nós estamos começando um pouquinho mais tarde devido ao culto de ceia na nossa sede. E a gente não queria atrapalhar. Então vamos até meio-dia, permitir o Senhor. E vamos comentar a lição de número 2. O propósito dos dons espirituais. A nossa lição é lições bíblicas, segundo trimestre de 2021. A faixa é os adultos. E tem sobre tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na lição de número 1, teve um tema e deu dons aos homens. A gente viu que Deus, Ele abrilhantou a igreja, Ele ornamentou a igreja, Ele presenteou a igreja. Isso é o significado da palavra dom. E a gente até fez uma ilusão quando Isaac, ele pede para o seu servo ir até Rebeca e ele presenteia a Rebeca. Está em Gênesis capítulo 24. Essa alusão é a mesma. A gente está com Jesus, ele envia o seu servo, o Espírito Santo, para presentear a sua esposa. E quem é a sua esposa? É a igreja.
Então, com os dons, a gente somos equipados, a gente somos capacitados. Com os dons espirituais, a gente é fortalecido pela graça de Deus para poder lutar contra as hostes espirituais da maldade, os principados, as potestades e por aí vai. Então Jesus, ele começou, aliás, essa obra, né? A gente vê Atos 1:1, Jesus começando essa obra. Atos 1:1, Lucas diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então Jesus, ele começou essa obra. E a igreja ela irá terminar a obra. Ela pega a sucessão de Jesus e ela irá terminar essa obra. João capítulo 14, versículo 12, diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farás maiores do que essa. Então Jesus, ele começa a obra, começa o seu ministério, e a igreja, com os dons espirituais, dá continuidade ao ministério de Jesus, à obra de Deus. Então vamos lá, irmãos. Em rápidas palavras, né? Só um comentário, os irmãos podem participar conosco e o nome do Senhor será glorificado. Lição de número 2 tem sobre o tema o propósito dos dons espirituais. O que significa a palavra propósito? Porque o autor utilizou o propósito dos dons espirituais. Servimos a um Deus, irmãos, que ele é um ser moral. A palavra moralidade, dentro de um contexto, ela está direcionada a regras, costumes, conceitos de uma sociedade. Então a palavra moral, ela está ligada ao conjunto de pessoas, que é diferente da ética, que está ligada ao caráter da pessoa. Então o nosso Deus, ele é um Deus moral, um Deus que utiliza a sua moralidade. Ele pensa, ele age, ele tem inteligência, ele tem raciocínio, e tudo isso implica nas suas decisões. Nós servimos a um Deus que tem decisões, e as suas decisões levam a uma finalidade. Eclesiastes, capítulo 3, os irmãos bem sabem desse texto, é um texto bem famoso, diz que tudo tem um propósito debaixo do céu. Então Deus, ele tem a sua criação, ele faz a criação e dá um propósito. Ele faz o homem, ele dá um propósito. Ele faz a terra, ele dá um propósito. Faz os sons, os animais, tudo que Deus fez, Deus, ele colocou um propósito, devido ser a sua decisão. E muitas das vezes nós não entendemos a decisão soberana de Deus. Vai entender por que ele escolhe Jacó e aborrece Esaú. Alguém pode explicar porque ele rejeita Saul e escolhe Davi? É lógico que a gente vai sempre apontar as falhas humanas, mas Deus, ele tem o seu propósito de antemão, devido à sua moralidade. Por que ele rejeita ou não escolhe o filho de Davi com Batseba e escolhe Salomão? Quem pode questionar Deus? Jó já tentou e não conseguiu. Então nós servimos a um Deus que ele tem propósito, ele tem intenção, ele tem objetivos, ele tem finalidades. Então a aula de hoje vai ser o propósito de Deus em presentear a sua igreja. Jesus, ele é um propósito de Deus. E também Jesus trouxe os propósitos de Deus para que toda a humanidade pudesse conhecer. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico. Eu sei que muitos dos irmãos não têm a lição, né? Mas a gente vai fazer de uma maneira para que todos possam entender, possam poder acompanhar. Tá bom? Eu não vou estar lendo a lição.
Só vou falar o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, porque caso você tenha a lição em casa, você pode acompanhar também. Ou então futuramente, quando você estiver vendo essa aula, esse vídeo, você possa acompanhar com a sua lição, tá bom? Então o primeiro tópico diz assim: e os dons não são para elitizar o crente. Subtópico 1, a igreja coríntia. Subtópico 2, uma igreja de muitos dons mais carnal. E subtópico 3, dom não é um sinal de superioridade. Glória a Deus. Irmãos, a gente vê que os dons espirituais não é para elitizar o cristão. O que significa a palavra elitizar? Elitizar quer dizer tornar elite. Os dons espirituais, a gente já comentou isso, né, na primeira aula. Os dons espirituais não é para o cristão ser superior, ser uma classe diferenciada. Não é para o cristão ser um grupo específico de pessoas. Esse irmão ele tem dom, então ele vai sentar aqui. Esse irmão ele não tem dom, então ele vai sentar no outro lado. Não. O dom espiritual não é para elitizar o crente. Há 2 versículos que me chamam muita atenção quando fala de ignorância. Eu já comentei isso também. O primeiro versículo é o primeiro assunto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde Paulo fala: não sejais ignorantes acerca da vida de Jesus. E o outro assunto, quando Paulo fala de ignorância, é a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12. Ele fala: irmãos, não sejais ignorantes a respeito dos dons. O que significa a palavra ignorante? Ignorante não é querendo maltratar alguém, ou querer inferiorizar a pessoa. Não, a palavra ignorante quer dizer falta de conhecimento. Não sejais com falta de conhecimento a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, diz que a igreja de Corinto ele tinha todos os dons. Eles exerciam todos os dons. Só que, porém, a dificuldade de absorver a função dos dons estava clara naquela igreja. E hoje, irmãos, a gente vê que muitos irmãos passam por isso. É a mesma coisa de uma pessoa pedir uma Ferrari para Deus. Pede uma Ferrari, um carro Ferrari, pede. Aí Deus dá uma Ferrari. Mas a pessoa não sabe nem dirigir a Ferrari. Tem que ter um curso específico. Tem que saber ler o manual, porque é bastante instruções diferenciadas de um carro comum, popular. E os dons espirituais, irmãos, é a mesma coisa. 90%, isso daí é um pensamento meu. 90% do cristão tem dificuldade em colocar em prática aquilo que Deus deu. E não é só a respeito dos dons espirituais, mas é em todas as áreas da vida. Temos uma grande dificuldade em colocar em prática aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Uma pessoa ela pede um carro popular para Deus. Eu quero um carro para fazer a tua obra. Eu quero um carro para desenvolver o meu ministério, para fazer o que eu querer com a vontade. Aí Deus dá um carro para a pessoa. A pessoa não sai da praia. Todo final de semana, todo domingo quando ele não está trabalhando, ele está viajando, utilizando o carro que Deus dá. E a obra? E aí o objetivo que ele pediu aquele carro? Tem dificuldade em colocar em prática o propósito pelaquilo que Deus deu. Um serviço, a pessoa pede um serviço para Deus. Eu quero um serviço para que o Senhor abra as portas, para que eu possa contribuir com os dízimos, com as ofertas. Aí Deus abre as portas, a pessoa trabalha de domingo a domingo, faz hora extra, não faz a obra, não vai para a igreja, não faz nada. Tem dificuldades em absorver aquilo que Deus deu. Se a gente for para a lição, o batismo no Espírito Santo é uma grande dificuldade nos dias de hoje, do cristão saber administrar o batismo, colocar em prática o batismo no Espírito Santo. E a gente está dentro da lição. Qual é o propósito de Deus para a igreja? É os dons? Sim, mas também Deus tem propósito que nós utilizamos os dons
da melhor maneira possível. Uma pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo, acreditamos, qual é a primeira evidência do batismo no Espírito Santo? É o falar em línguas. Só que a pessoa não tem só essa primeira evidência, não tem só o falar em línguas. O batismo no Espírito Santo também dá poder para testemunhar a respeito de Jesus. O batismo no Espírito Santo também faz o cristão mergulhar no Espírito. Faz o cristão viver uma vida mais próxima de Deus. Uma vida mais intensa e por aí vai. Só que todo mundo acha que é só falar em línguas. Esse tópico a gente vai falar um pouquinho mais para frente, no tópico 2. Tá? Sobre o batismo no Espírito Santo. Mas, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que ele não pôde falar melhor com os irmãos de Corinto, porque os irmãos de Corinto eram carnais, e os irmãos de Corinto eram meninos em Cristo. Carnais, porque praticavam a obra da carne. Gálatas 5, 19, né? 22 fala do fruto do Espírito. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e por aí vai. Eu acredito que Paulo, e coisas semelhantes a essas, ele ia embora no seu discurso. E os irmãos de Corinto estavam nessa situação, carnais. Tinham os dons espirituais. Vamos tentar desvendar isso. Né? Tinham os dons espirituais, mas ainda eram carnais. E o outro, meninos em Cristo, o que é um menino? O que é uma criança? O que uma criança come? A criança se alimenta de leite. Eu vou até parafrasear aqui. Se você dá um mocotó para uma criança, a criança morre, porque não pode. Forte. Não é uma alimentação adequada para ela. Tem que ter leite. E Paulo fala, irmãos, aqui eu só estou tratando vocês com leite. Porque eu não posso trazer uma comida mais sustentável, uma comida mais forte, porque não dá. Vocês são meninos ainda, vocês são crianças ainda. Mas tem todos os dons. Mas ainda é criança. Ainda está rasa no raciocínio. Ainda é ignorante. Falta de conhecimento. Então, irmãos, qual eram os problemas de Corinto? Qual eram os problemas ali da igreja de Corinto? Não usavam os dons direito. Eram irmãos que tinham obra da carne, praticavam a obra da carne. Eram irmãos imaturos. Tinham os partidarismo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. As pessoas falam que são os piores, né? Os que falavam que eram de Jesus. Porque se eles fossem de Jesus mesmo, eles não fariam nada daquilo. Porque Jesus não ensinou nada daquilo. E tem outros que falavam, eu sou de Paulo. Aí Paulo, o quê? Meu? Se é meu, nada não. Porque se fosse meu, você também iria praticar aquilo que eu falo. Porque eu aprendi de Jesus. E eu falo para vocês serem meu imitador, porque eu imito a Jesus. E eu não tenho nada disso. Então, irmãos, muitos partidarismo. Mas aí a gente, já que a gente está numa escola, né? Como pode uma igreja ter todos os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 1 e 7, mas ser carnais, ser partidaristas, ser meninos espirituais? Como pode isso? Não, parece que é uma contradição, mas não é uma contradição. Não é. Vamos ler. Me ajuda aí, Mateus capítulo 7. Está digitando aí, né? Mateus capítulo 7. Está na pergunta que o senhor fez. Tá. Não, eu espero. Não, estou mandando para os irmãos aqui, ó. Como pode uma igreja ter todos os dons e ser carnais, partidaristas e meninos na fé? Exatamente.
Obrigado. Responda essa pergunta, irmãos, pra gente. Participe aí, vamos ver qual que é Obrigado. a opinião dos irmãos aí, enquanto o Tadeu vai explicando aqui. Exatamente. Mateus 7, 22. Responda essa. Mateus 7, 22? Não, é isso. Não coloca na pergunta não, aqui vamos dialogar, por favor. Mateus 7, 22. Vou fazer essa leitura aqui, para auxiliar o irmão Tadeu. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Amém. Pode continuar. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Irmãos, aí a gente sempre escuta falar sobre esse versículo. Deixa o motoqueiro passar depois. A gente sempre escuta falar desse versículo, né? E a gente fala, mas qual é o contexto dele? O contexto dele é parecido com essa pergunta que o Marcelo acabou de jogar aí. Como pode uma pessoa exercer os dons espirituais e ao mesmo tempo ser carnal, partidarista, meninos na fé? Aqui em Mateus 22, como pode? Ele fez uma pergunta, mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Nós não expulsamos demônios, nós não fizemos maravilhas, ou seja, nós não exercemos os dons espirituais? E como pode nós sermos rejeitados agora? E Jesus fala uma frase que a gente tem que pensar. Ele fala assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci, irmãos, se a gente não analisar ele direito, dá um nó na nossa cabeça. Porque a pessoa que exerce o dom espiritual, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Então ela conhece a Deus, ela está nas diretrizes de Deus. E como Jesus fala que nunca conheceu ela? Irmãos, a gente tem que analisar o seguinte: Naum, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente, e vice-versa, e nem o inocente por culpado. Aquele que é culpado, Deus tem como culpado. Aquele que é inocente, Deus tem por inocente. Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno de Jesus. Está certo que esse contexto de arado você pode fazer a obra relaxadamente e por aí vai. Só que o que ele quer dizer é aquele que recebe algo da parte de Deus e olha para trás, ou seja, e desvia o seu objetivo, não é digno dele. E aí a gente até vê o texto da mulher de Ló, que tinha uma promessa, tinha uma ordem de olhar para frente, saindo da cidade, ela olha para trás e vira a estátua de sol. A opção, irmãos, é do homem em fazer as coisas certas, em seguir as coisas certas, em fazer as coisas que Deus determinou. Deus dá, só que a opção de fazer as coisas corretas é do homem. Corinto, Deus deu os dons para eles, só que o exercício do dom ali em Corinto estava sendo tudo errado. E se eles continuassem daquela forma, eles seriam rejeitados por Deus, como uma pessoa que nunca chegou à fé cristã. É um apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo é aquele que abandona a fé conscientemente. Um apóstolo. Então Deus não tem propósito com essas pessoas. A gente sempre fala, né? Atos 17:30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A gente quer falar que somente aquilo que a gente fez errado, Deus não leva em conta, Deus não leva em consideração. E muitos falam: se Deus não leva em consideração o que nós fizemos errado, então Ele vai levar em consideração o que nós fizemos certo. Também não. Deus, Ele não deve a ninguém, Marcelo. Deus, Ele não deve a ninguém. Eu fiz para Deus, há 10 anos atrás eu fiz isso e isso e isso para Deus, agora eu estou tudo errado, então Deus, Ele me deve. Não, Deus, Ele não deve a ninguém. Deus, Ele julga, Ele trata a pessoa de acordo com a ocasião, de acordo com o momento.
De acordo com a ocasião, de acordo com o momento. E Paulo sabia. Se Corinto não se convertesse, eles iriam ser rejeitados por Deus. Por isso que eu falo, se a pessoa não permanecer na fé cristã, não vai adiantar nada o que ela desenvolveu para Cristo. Amém? Alguém falou alguma coisa aí? Não, tá tudo tranquilo? Amém. Algum comentário, Marcelo? Não? Tópico 2. Continua. Amém. Tópico 2, irmãos. Edificando a si mesmo e aos outros. Subtópico 2 do subtópico 1, tópico 2, edificando-se a si mesmo. E o subtópico 2, edificando os outros. E o subtópico 3, edificando até o não crente. Irmãos, se não fossem os dons espirituais, os dons, quando eu falo dons, né, se não fossem os dons espirituais, os dons aqui no sentido universais, espirituais, ministeriais, assistenciais. Se não fossem os dons espirituais, a igreja ela seria apenas uma associação com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Seria apenas isso. Se não fossem os dons espirituais, seria apenas uma ONG, seria apenas uma reunião de pessoas, como se fosse um AAA, né? Associação de Alcoólatras Anônimos, porque na igreja muita gente para de beber, para de usar droga. Então, se não fossem os dons espirituais, a gente seria apenas um ajuntamento de pessoas como o outro ajuntamento de pessoas. Como o futebol no domingo, que as pessoas se reúnem aí no futebol de domingo, todo domingo se reúne, tem o seu lazer e pronto. Se a igreja não tivesse os dons, irmãos, isso de uma maneira geral, a gente seria apenas mais um grupo que se reúne. Mas com os dons espirituais, a igreja ela se torna indestrutível, ela se torna impenetrável, ela se torna poderosa. Os dons espirituais, ele abrilhanta a igreja. E com isso, cai os impérios e a igreja permanece. Cai os reinos e a igreja permanece. Cai as tradições e a igreja permanece. A gente costuma falar que o que permanece para sempre é somente a palavra de Deus, mas a igreja também irá permanecer para sempre. Por quê? Porque a igreja, ela está alicerçada na palavra de Deus. Não? Amém. E quais, no tópico 2, né? Quais são as edificações dos dons? O que o dom edifica? O dom edifica a si mesmo, a pessoa que está utilizando o dom, e o dom edifica os outros. Esse é o objetivo dos dons. Ele edifica tanto a pessoa que está falando, como o direcionamento, o destinatário. Tem que haver essa múltipla edificação. Os dons, ele tem esse propósito, os dons, ele tem esse papel. E eu falo de todos os dons, porque o Senhor, ele é o mesmo. O Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo, somente os dons que é diversificados. Mas a origem é a mesma. O esqueleto aqui, o organograma, né? A estrutura dos dons é o seguinte: o dom é para a glória de Deus, só que é para edificar a si mesmo e aos outros. Então guarda isso, o dom é para a glória de Deus, mas é para edificar a si mesmo e edificar os outros a igreja ou os outros a obra de Deus. Então essa é a estrutura da aula de hoje. O dom é glória ao nome do Senhor, então o homem não merece glória. Os dons é para glorificar a Deus. Glória a Deus. Só que e a edificação dos dons? A edificação dos dons edifica tanto a pessoa que está usando o dom, como outrem, a igreja, a obra, o ímpio, aquele que não é cristão. Esse é o papel. Por exemplo, quem usa o dom de curar? Quem usa o dom de curar, a pessoa, o destinatário é edificado, porque ele passa a andar, ele passa a falar, ele passa a ouvir, ele passa a enxergar. Ele é beneficiado. Só que a pessoa que usou o dom, ela também é edificada.
ela ganha mais experiência com Deus, ela se enraiza mais na palavra de Deus, ela tem mais intimidade com Deus, ela tem mais fé. Aí há uma edificação múltipla, ou mútua, né? Mútua. O dom de falar em línguas, por exemplo, que a gente falou no primeiro tópico. Esse é um dos dons que traz mais confusão. Mais confusão. Até beber água aqui, agora. É o que traz mais confusão. Por quê? É um dom? É um dom. Mas a edificação múltipla, a edificação mútua no dom de falar em línguas, irmãos, vamos lá. O dom de falar em língua só acontece uma edificação mútua, ou seja, a outra pessoa só é edificada no dom de falar em línguas só no momento que a pessoa recebe o dom. Só existe um momento. Quando a pessoa ela recebeu o dom de falar em línguas, aí ela fala em línguas. Como ela falou em línguas, o outrem é edificado e ela é edificada. Somente nesse momento. Passou desse momento, irmãos, o dom de línguas só edifica a própria pessoa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ali o Espírito Santo caiu ali, os discípulos falaram em línguas, os outros foram edificados. Houve conversão ali, porque como pode falar na nossa própria língua? Houve conversão da parte das pessoas, daqueles que não eram ainda evangélicos. Tinha prosélitos, tinha muitas pessoas ali. Como pode falar na nossa própria língua? Houve uma edificação. Na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, quando Pedro ora por Cornélio e por sua família, cai o Espírito Santo sobre eles, e aí eles começam a falar em línguas. Os Pedro e os outros que estavam com Pedro, que eram cristãos, foram edificados naquele momento. Como pode os gentios receber o dom do Espírito Santo? Hoje, irmão, nos dias de hoje, quando a gente está numa vigília, está num culto, está fazendo a obra de Deus, e um cristão é batizado no Espírito Santo, a igreja é edificada naquele momento. Há uma testemunha, há uma evidência do dom, e a igreja é edificada naquele momento. Mas depois, irmãos, quando passa isso, acabou. O dom de língua só serve para edificar a própria pessoa. Por isso a gente vai entrar num assunto aqui um pouco delicado. Tenho mais esses 15 minutinhos. Um pouco delicado, mas eu gostaria da compreensão dos irmãos. O dom de língua, ele é completo como todos os outros dons. Só que para ele estar em atuação, ele precisa de um complemento. Ele é completo, é concluído, ok. Houve as manifestações na primeira evidência, a igreja foi glorificada, o nome do Senhor foi glorificado, a igreja foi edificada. Só que para o exercício do dom de línguas tem que haver um complemento. Aí que muitos irmãos dá um nó na cabeça, porque 90% das pessoas, isso é ao meu ver, não sabe disso. Acha que o dom de línguas, recebeu o dom de línguas, pronto, acabou e já era. Não, mas para a atuação dele ser mais eficaz, precisa de um complemento. E qual é esse complemento? Qual é esse complemento? É o dom de interpretação de línguas. Porque quando há o dom de interpretação de línguas, acontece uma edificação mútua. A pessoa que fala em línguas, ela é edificada. E como houve uma interpretação, aquele que ouve também é edificado. Que houve a tradução, houve a resposta, né? Também é edificado. Porque se não tiver essa interpretação, se não tiver esse complemento, irmãos, fica um dom que edifica apenas uma pessoa, edifica apenas a si mesmo. É como o sonho, né? Como o sonho, há dom do sonho e há dom de interpretação de sonho. A gente viu isso com José. José ele teve o sonho de Deus, mas precisou de uma interpretação para que a eficácia do sonho abrangesse mais pessoas.
Faraó teve um sonho, precisou de uma interpretação para que atingisse mais pessoas. Nabucodonosor teve um sonho. Daniel teve que interpretar o sonho de Nabucodonosor para atingir mais pessoas. Assim é o falar em línguas, irmãos. Tem que haver uma interpretação para atingir mais pessoas. Se não haver essa interpretação, o dom edifica apenas a própria pessoa que está falando. Aí Paulo fala, eu vou chegar aqui e vou ficar falando 10.000 palavras em línguas? Não, porque não vai haver edificação. Só eu vou ficar me edificando. Eu prefiro falar 5 palavras no meu consciente do que falar 10.000 em outras línguas. Porque as 5 palavras vai edificar você, vai edificar a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, Paulo diz, olha, aquele que fala em línguas, que ore, que interprete. Porque se ele não orar para interpretar, o dom não vai edificar os outros. O dom de língua não edifica os outros, se não haver uma interpretação. E aí no versículo 28, ele fala, tem algum intérprete aí entre vós? Se tiver intérprete, fale em línguas. Porque o intérprete, ele vai interpretar e o nome do Senhor vai ser glorificado. É por isso que alguns falam assim, a profecia, ela é maior do que o dom de línguas, a profecia. É maior. Não é que é maior. E não é também que é melhor. É porque cada um tem o seu objetivo. A profecia, ela já é um dom que ela edifica tanto quem está falando, quanto quem está ouvindo. O dom de línguas, como eu já disse, não. O dom de língua edifica só quem está falando. É por isso que Paulo fala, se você quer falar em línguas, fala quietinho, fala na sua. Ele fala quietinho, edifica-se a si mesmo. Ele fala, não está proibindo, né? Não é uma proibição isso, mas é uma organização. Aí ele fala, mas se tem intérprete, aí fala, porque o dom de línguas com a interpretação vai se associar à profecia e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, o dom é para haver uma edificação mútua. Lembra desse organograma? O dom é para a glória de Deus e o dom é para que a pessoa que está utilizando seja edificada e o destinatário também seja edificado. Amém? O dom é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? E o último tópico, o tópico 3, fala edificar todo o corpo de Cristo. Fala dos dons na igreja, subtópico 1, subtópico 2, os sábios, arquitetos do corpo de Cristo, e o subtópico 3, dispenseiros dos dons. Amém? Irmãos, o amor, ele é um dom qualquer, Marcelo? Por gentileza. O amor é um dom? Meus irmãos, vou colocar essa pergunta. Quem estiver aí acompanhando, assistindo, responda. Não precisa colocar uma resposta muito complicada. Fala sim ou não. Se quiser explicar alguma coisa. E nós vamos comentar. Nós vamos depois responder se é ou sim ou não. Então responda essa pergunta. Isso. Amém. Irmãos, não existe. Oi? O amor. Isso. Obrigado. Não existe dom sem o amor. Não existe dom sem o amor. Não existe. Não existe a utilização de dons sem o amor. Aí você fala assim, mas Tadeu, a jumenta, ela profetizou para Balaão. Mas Tadeu, os corvos ali de Elias, eles utilizaram o dom de assistência para Elias, eles forneceram carne para Elias. Mas Tadeu, o jumentinho que Jesus utilizou para entrar na cidade, ele foi um servo ali, ele utilizou o dom de serviço.
Aí fala, mas Tadeu, a mulher de Pilatos, ela teve um sonho de Deus. E aí, essas pessoas não eram cristãos. Irmãos, não confundamos dom de Deus com a pessoa que Deus usou ou aquilo que Deus usou. Deus, ele usa quem ele quiser. E não é o fato de Deus usar aquilo ou usar aquele, quer dizer que Deus está preso àquela pessoa. Não, ele usou para fazer a sua obra naquele momento e ponto, acabou. Ele não está presenteando ninguém com aquilo. Ele não presenteou a jumenta com dom, ele não presenteou a mulher de Pilatos com dom, não foi nada disso. Ele apenas usou naquele momento para fazer a sua vontade. Presentear, entregar um dom, é para poucos. Já estamos respondendo. Antes de você dar a resposta, vamos ver a participação dos irmãos aqui? Sim, por favor. Ó, os irmãos estão participando, graças a Deus. Irmão Lucimar, esposo da irmã Gabriela. Irmã Gabriela, glória a Deus. E a irmã Mídia, eles dois deram a resposta aqui e os irmãos continuam participando. Glória a Deus. Irmã Mídia, não, amor não seria um fruto do Espírito? Ela faz a colocação dela, falou que não. Sim. Já para os irmãos ver como que é, não digo polêmico, mas nós vamos tentar responder aqui. Diversificado, né? O irmão Simar já diz assim, acredito que sim. Em 1 Coríntios 13 diz que o amor é superior aos dons. Olha, que bom, hein? Então os irmãos estão prestando atenção na aula do saber, graças a Deus. Muito bom. Os irmãos participaram. E aí eu devo estar Obrigado. E eu vi aí que a pergunta da mídia, a resposta da mídia, ela se encaixou com a do Simar. Ainda que um falou sim, outro falou não, mas no final as respostas se encaixaram. O dom, o amor, irmãos, o amor, ele não é descrito como dom. Não é descrito como dom. Ele é descrito como o quê? Então, Tadeu? Como um fruto do Espírito, glória a Deus. Aí eu vou lá porque o Lucimar falou. Ele é tanto um fruto do Espírito que ele é considerado maior do que o dom. Paulo, 1 Coríntios 12, 31, fala: buscai com zelo os melhores dons. Aí ele fala: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, um caminho superior, um caminho melhor. É como a gente vai fazer uma viagem, Marcelo, por exemplo, a gente começa a viajar, aí a gente passa por um caminho tão bonito, caminhos lindos, e vai passando por caminhos lindos, caminhos bonitos. Aí quando a gente chega na viagem, no destino da viagem, a gente leva uma surpresa e fala: nossa, mas aqui é assim desse jeito? Ou seja, o caminho que a gente estava andando é mais bonito. É mais bonito do que o final. E eu já aconteceu isso comigo. Vai passando, nossa, que coisa linda. Olha que coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. Aí quando a gente já chegou, nossa, pensava que era outro jeito. Assim é o dom e o amor, irmãos. Para você conseguir o dom, você tem que passar pelo caminho do amor. Se você não passar pelo caminho do amor, você não consegue o dom. Isso. Você não vai conseguir o dom. Você pode ser um charlatão, hein? Você pode ser uma pessoa que força a ser usada por Deus. Uma pessoa um falso profeta. Mas um homem que recebeu o dom de Deus verdadeiramente, primeiramente ele ama. Ele passa pelo caminho do amor, primeiramente, antes de exercer o dom. Porque não pode exercer os dons de Deus sem amor. Aí a gente vai estar invertendo, né, as coisas, se for dessa forma. Por isso que a gente sempre prega que a primazia é o ser e não o ter. A primazia é você ser. O fruto do Espírito, eu sei que não é a aula de hoje, mas a gente pode englobar, né? O fruto do Espírito, ele é o caminho, ele é o ser do cristão. Os dons espirituais é o ter do cristão. Então, qual é mais importante?
Os dois é importante. Só que qual é a primazia? Qual que está em primeiro lugar? É o ser. Não adianta nada você ter e não ser. Agora, se você é e não tem, até que a gente consegue dar uma dibrada, né? Irmão Tadeu, Sim. a primeira pergunta que nós fizemos foi a pergunta do como pode uma pessoa ter todos os dons e ser partidaristas, carnais e meninos na fé. A irmã Maria do Céu participou e respondeu. Não deixando, ela foi esperta, ela esperou o senhor dar O argumento. quase a aula toda A e não conclusão. respondeu. É isso aí, irmã Maria. Maria do Céu sendo Maria. Não deixando o Espírito Santo agir em sua vida por completo. O eu, o dinheiro, a vida cotidiana. Tudo isso deixa falar mais alto que os dons adquiridos em sua vida. Daí tudo isso sufoca os dons que há na igreja. E eles não são manifestos. É isso que ela acha. Amém. Obrigado, Então, Maria. Existem muitas coisas que pode atrapalhar o bom uso do dom que a pessoa adquiriu. Quem participou da aula passada vai lembrar que o dom é uma dádiva. A pessoa recebe de graça. E ela precisa fazer bom uso disso. E assim, Tiago fala que Deus ele dá, falando da sabedoria, e não lança em rosto. É a mesma coisa com o dom. Deus dá o dom e espera que a pessoa faça bom uso do dom que foi entregue. Por isso que a gente vê a igreja de Corinto receber o dom, mas não agir de maneira que Deus esperava que agisse com o dom. E por isso que a igreja de Corinto ela é sempre lembrada como referência na questão do dom. Não por ser uma igreja que utilizava bem os dons, mas por ser uma igreja que utilizava de maneira errada e incorreta. Daí a igreja de Corinto ser todo estudo que fala de dons espirituais. A igreja de Corinto ela é citada, ela é tida como um exemplo, um estudo de caso, por causa disso. Porque não soube utilizar de maneira adequada aquilo que Deus entregou. Tinha todos os dons, tinha todas as manifestações, mas era carnal, mas era menino, mas não agia de maneira adequada. E aí eu estava falando do caminho, que é a questão do amor, não tinha esse caminho. Eles estavam direto no resultado final do ter o dom, mas e o caminho, esse caminho do amor? Para exercitar de maneira adequada o dom. Porque o dom é para quê? A gente tem alguns objetivos para os dons em si. Fala da profissão, mas é dos dons. É edificar, isso é igreja, corrigir e redarguir. E infelizmente, se a pessoa usar e trazer isso para si, a gente falou aula passada acerca do egoísmo, se promover por ter determinada habilidade, determinada graça que outra pessoa não tem, o dom vai ser mal usado e Deus não vai estar presente, não vai estar manifesto. Nós não vamos ver a manifestação do amor de Deus no meio do povo. Vai ter manifestação de Deus, vai ter manifestação de dom, mas não a manifestação do amor de Deus. Por causa disso. Sempre olhar. Olha o exemplo da igreja de Corinto. Como é que tinha todos os dons e viviam brigando entre si? Viviam disputando. A igreja que Paulo fala, começa falando que tinha dom, mas mais para frente era a igreja que tinha toda a problemática, cheia de pecado. Como pode isso? Então a medida do crente não é de espiritualidade do crente, de comunhão com Deus, não é manifestação de dom. Não deve ser manifestação de dom. Olhando de novo para a igreja de Corinto. Não deve ser. Não deve ser. Não deve ser porque fala em língua, ou porque profetiza, ou porque... Mas tem que ser demonstração de amor e de cuidado com as pessoas. Aí a gente vai ver realmente a manifestação verdadeira de Deus.
Amém? Devolvo para Deus. Amém. Dois minutos, né? Que já deu já o nosso horário, irmão. O ser é mais importante do que o ter. Nós estaremos estudando o trimestre todo sobre os dons espirituais, sim. Só que nós estamos estudando dos dons para frente, de conhecer os dons e do recebimento dos dons e da aplicação dos dons. Só que daqui dos dons para trás tem caminhos mais excelentes, que é o fruto do Espírito. Então não adianta nada a gente utilizar o dom, como o nosso irmão Marcelo falou, e não está de acordo com a nossa vida, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. Amém? E essa era a grande preocupação de Paulo. Vós tem todos os dons, mas ainda é carnal, mas ainda é menino na fé, mas ainda tem que aprender, é ignorante. Tem todos os dons na igreja. Aqui eu não vou falar que toda a igreja era dessa forma, mas tinha bastante gente errada ali na igreja. Capítulo 5, versículo 1, depois irmãos leem. Tinha até uma pessoa tendo relação com a madrasta, e ninguém falava nada, mas é uma igreja que tinha todos os dons, e ninguém falava nada. Então, irmãos, Deus ele é misericordioso, e muito misericordioso. Se não fosse a misericórdia dele, eu nem estaria aqui, nem o irmão Marcelo, nem você aí do outro lado. E ele dá os dons, não lance o rosto, para que a gente faça a sua obra. Só que ele também cobra. E Paulo estava cobrando na igreja de Corinto. Olha, se vocês continuarem desse jeito, mesmo com todos os dons, vai todo mundo para o inferno. Se continuar desse jeito, com os dons espirituais, vão para o inferno, porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Deus presenteou vocês em certo momento, e agora vocês não estão honrando aquilo que a aliança que vocês fizeram com Deus. Aí eu já volto no Mateus 7:22 e finalizo aqui. Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus vai falar: para trás de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês fizeram, positivo, verdade. Naquele momento a nossa união estava perfeita, o nosso casamento estava perfeito, mas vocês não conseguiram permanecer no casamento. Por isso que há muitos homens de Deus que hoje estão parados, estão desviados, abandonaram a fé e vão para o inferno se continuar dessa forma. Vão para o inferno se continuar dessa forma. Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Você fez, irmão, mas não continuou. O que Jesus falou para as igrejas do Apocalipse? As igrejas da Ásia: aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim vai ter o meu nome, vai receber um novo nome, numa nova pedra branca. Aquele que permanecer até o fim vai comer do maná escondido. Aquele que permanecer até o fim, glória a Deus. E Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Corinto, para eles permanecerem até o fim. E aí Deus iria restaurar eles, para eles voltarem a usar o dom. Porque a pessoa, não é só porque ela usou o dom uma vez que ela sempre vai usar o dom. Não. Para eles voltarem a usar o dom corretamente e o nome do Senhor voltar a ser glorificado. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, nos resta, na verdade já passamos do horário programado, né? Nos resta agradecer a Deus, fazer o convite para estar indefinido, né, Tadeu? Não sabemos se como é que vai ficar. Estamos aguardando a resposta. Na verdade tem, acho que uma reunião, né? Vamos ver se a prefeitura, para definir se acho que vai liberar os tempos ou não sabemos direito como é que está ainda. Mas enquanto isso, se permanecer da maneira que está, próximo domingo nós estaremos nesse mesmo formato. Se não, se tiver outra determinação do nosso pastor, a gente volta. Chegar para começar tarde, né? Desculpa, pessoal aí. Nós pedimos desculpa porque
pelo horário, começamos um pouco mais tarde, mas a gente ficou testando um programa para melhorar um pouquinho a qualidade da transmissão e acabamos não conseguindo. A transmissão só estava particular, não estava público para todos. Ainda bem que eu conversei com a Fabiana, e aí, Fabiana, você está conseguindo visualizar? Ela falou, não está visualizando. Ficou quase 10 minutos transmitindo e ninguém estava visualizando. Mas agradecemos aos irmãos que participaram. Vamos orar e agradecer a Deus. Se algum irmão tiver algum pedido aí para fazer de oração, escreve rapidinho aí para a gente e a gente vai orar junto com você. Senão nós oramos e Deus conhece a sua necessidade. Reforçando o convite. Se continuar dessa maneira a situação dos cultos, nós teremos novamente a transmissão desse formato, convidando você para participar. Amém? Deus abençoe, que o Senhor possa ser na sua vida, te dar um bom dia de domingo. E se Deus quiser, estaremos à noite no nosso culto de Santa Ceia, aqui na nossa congregação. De novo agradeço ao irmão Tadeu, agradeço ao pastor pela confiança, pela oportunidade. Não está aqui hoje. A irmã Marlene nos avisou aqui que ele está fazendo um trabalho em casa, mas eles estavam acompanhando lá o nosso trabalho. Somos gratos a Deus por tudo. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento e por essa oportunidade. Irmão Tadeu, pode orar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós Deus, te agradecemos, Senhor, te louvamos, por essa Pai, aula, Senhor, pela oportunidade, Deus, por este momento, conseguiram, meu Deus, acessar esse aparelho por e podermos aprender a Tua palavra, Deus, compreender, Deus querido, qual é o verdadeiro propósito dos dons, Deus, Teu nome possa ser qual é o caminho, Deus, que nós devemos trilhar Deus, a Tua igreja, para fazer a Tua vontade de maneira adequada. ajude a cada um dos seus irmãos, Deus, que o Senhor seja conosco. Agradecemos a vida de cada irmão que nos ajudou, que participou, derrama os dons, ó que Pai, nos sobre a Tua incentivou igreja. nesse trabalho, Deus. Derrama os dons, ó Que Deus, as sobre pessoas nossas possam ser vidas. alcançadas, Nos Pai, abrilhanta, Pai, pela nos Tua palavra, presenteia. pela oração, E a Ti seja possam dada ser, Deus glória, querido, ó Deus. transformadas, Senhor, curadas, que possam esteja ser, cada Deus vez querido, mais fortalecendo, confortadas Senhor, a cada cristão. pela Tua E o Santa teu nome Palavra, seja pela Tua glorificado. presença. Em momentos Visita que nós cada um, estamos Deus, vivendo, Pai, visita cada o que família. está doente, Visita quem cada está em irmão, luto, visita cada irmã. visita, Deus Visita a querido, Tua o que igreja, está prostrado, Senhor. o que está desanimado. Nós glorificamos, Deus querido, Senhor. seja como a Tua igreja, Toma dando direção. força, dando ânimo, levantando Em o nome de caído. Deus querido, dando força para o que está Sim. fraco. Deus Amém. querido, animando o que está desanimado. Glória. É o que nós cremos, Deus querido, através da oração, através da Tua palavra. Glória. Que o Senhor possa renovar as forças, que os dons que o Aleluia. Senhor um dia deu, Pai, que possa ser reavivado no coração, para que a sua igreja possa ser edificada, para que as pessoas sejam edificadas e a sua igreja permaneça caminhando até o fim, Deus, até o fim. Nós te louvamos por essa oportunidade, por este momento. Seja conosco, seja com cada um que está ouvindo essa oração, Glória a Deus. cada um que participou, dada a Tua alegria, que cada um possa sentir a Tua presença. É o que nós te pedimos, Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.